Iniciando então os hormônios liberados pela hipófise, ou seja, a glândula chamada pituitária ou glândula mestra do nosso organismo. Essa glândulazinha, na verdade, ela fica bem perto do nosso nariz. Por isso, qualquer tipo de acesso que tenha que ser feito para fazer uma cirurgia na hipófise para afetar ela no seu funcionamento é feito normalmente via nasal, ou seja, por aqui o cara vai lá e acessa diretamente a hipófise. Então ela fica bem no teto do nariz, no fundo do nariz, né, na base do crânio. Sendo assim, a nossa hipófise, ela é uma glândulazinha que mede mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, ela é bem pequenininha, um pouquinho maior que uma ervilha, mas ela é muito grande em funções. As substâncias químicas que ela é capaz de liberar são muito potentes e tem vários tipos de papéis. Então, entre esses papéis todos aí, a gente tem que ver que alguns papéis são liberados pela parte da frente da hipófise, chamada então de adenohipófise, e a outra parte das substâncias químicas, os outros tipos de hormônios, são liberados pela parte posterior ou a parte traseira da hipófise, chamada de neurohipófise. Sendo assim, o que acaba acontecendo então é que essa parte que é da adenohipófise é como se fosse uma pequena sequência que a gente tem do tecido epitelial que está aqui por dentro e que vai crescer ali para dentro formando a hipófise da frente, ou seja, tem origem epitelial. E a segunda parte que a gente vai ter, que é a neurohipófise, a parte posterior da hipófise, ela vem do sistema nervoso e cresce para baixo, tem origem nervosa. Então ela é formada por dois pontos que se juntam para um pedaço de origem epitelial, um pedaço de origem nervosa e forma uma glândulazinha que tem esses dois pedacinhos. A porção anterior, a porção da frente, ela é um pouco mais ativa na produção de hormônios, mas não quer dizer que ela seja mais importante, ela só tem papéis diferentes e libera maior quantidade de hormônios. Nesse caso, então, os principais hormônios que nós temos liberados pela adenohipófise, pela porção anterior, então lembra A de adeno, A de anterior, parte da frente. Nesse caso, virada para frente, né, para o lado então dos olhos. Sendo assim, os hormônios liberados pela adenohipófise são TSH, ACTH, já dou os nomes deles, GH, LH, FSH e prolactina. Nesse caso, cada um deles, o primeiro deles, chamado de TSH, ele sai da hipófise, liberado pelo sangue, passando pelo sangue, transportado pelo sangue, e vai até a tireoide dizendo para ela, funciona mais ou funciona menos. A tireoide é aquela glândulazinha que nós temos na região do pescoço, né? Na tireoide a gente ainda pode encontrar as paratireoides, que fazem um papel paralelo, mas inicialmente é para dizer para a nossa tireoide funcionar mais ou menos, ou seja, regula a tua taxa metabólica basal. Vai dizer se a tireoide libera mais ou libera hormônios, menos hormônios. Então, o papel do TSH é esse. Cai pouco em prova, tá? Que cai mais são os outros. Então, o segundo tipo, chamado adrenocorticotrófico. Esse hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH, ele só vai até a borda, até a margem da glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela fica normalmente em cima do rim, e então cada um dos rins tem uma estrutura que parece assim, em formato um triângulozinho. Essa é a suprarrenal ou adrenal, de onde sai a adrenalina. Só que ela é dividida em duas partes. A parte de fora, que é o córtex, e a parte de dentro, que é a medula. A parte de dentro, que é a medula, é de onde vai sair a adrenalina. Então, nesse caso, não é ali que está atuando esse hormônio. Esse hormônio ele atua somente nessa bordinha aqui, só na margem. E daí na margem, chamado de córtex da suprarrenal, a gente vai ter a liberação dos hormônios do córtex, ou também chamados de hormônios corticoides. Então, na verdade, é a ação do córtex da suprarrenal que ele vai controlar. Então, esse ACTH define para nós a liberação dos hormônios corticoides que o nosso corpo é capaz de fabricar. Só para citar um exemplo, né, um desses hormônios corticoides que vai ser liberado dali, ele é liberado diretamente para dentro do sangue, que circula dentro dos rins, e aí ele é levado pelo nosso corpo. E ele faz o controle da quantidade de sais minerais que vão ser colocados ou retirados de dentro do sangue. Qual é a implicação, qual é a importância disso? É controlar a quantidade de água que fica no vaso sanguíneo e, por consequência, a pressão arterial da gente. Então, por isso que tem um papel importante. Tem outras atividades como aumentar o sistema imunológico, entre outras coisas, mas essa é a principal. Aí, além disso, nós vamos encontrar aqueles hormônios que têm mais chance de aparecer em prova, né? Por exemplo, o GH, ou também chamado hormônio somatotrófico, ou ainda hormônio de crescimento, ou chamado também de somatotrofina ou somatotropina. Tudo isso é a mesma coisa. Mas, do inglês, né? A sigla significa hormônio de crescer, hormônio de crescimento.
Então, nesse caso, o GH é o hormônio que define o quanto nós vamos fazer de multiplicação celular. Então, para poder aumentar de tamanho, né? Então, é o hormônio do nosso crescimento. Então, na fase da infância, até chegar na puberdade, é normal que a gente tenha taxas mais elevadas de GH para poder crescer de uma vez. Só que depois que a gente vai chegando na fase de vida adulta, a nossa taxa de GH cai. Caso a gente chegue na fase de vida adulta e a taxa de GH não caia, ela continue elevando, a gente vai continuar crescendo. E aí nós vamos ter um problema chamado gigantismo. Caso a gente na fase da infância não tenha taxas de GH mais elevadas e as taxas estejam muito baixas, nós vamos ter outro problema, que é não crescer. E aí nós desenvolvemos o nanismo, que é as pessoas que têm baixo crescimento por problemas relacionados, então, à falta de hormônio do crescimento. Sendo assim, para grupos familiares que tenham problemas históricos de GH, é simples, é só fazer tratamento com GH e a pessoa vai crescer e atingir a estatura mínima necessária para ser considerada uma pessoa de estatura normal. Tá? Então, nesse caso, a gente, por carências de GH, pode ter problemas de nanismo ou de gigantismo. Dá para fazer cirurgia na hipófise, então, por ali, afetar ela, dar uma beliscadinha nela lá com bisturi, aí ela para de liberar. Só que aí, nesse caso, a pessoa vai ter que fazer controle hormonal, né, via remédio, para manter os outros hormônios em quantidades adequadas. Então, nesse caso aí, a gente deve lembrar que, para que a gente possa crescer, a gente tem que estimular muito a liberação de energia para o nosso corpo. É o que acontece, por exemplo, com as crianças, vamos chamar assim, e pré-púberes, né? Que são crianças na fase da pré-adolescência que acabam crescendo e dando aquela espichada muito ligeira ali entre os 9 e os 13 anos. Quando acontece esse tipo de coisa, obviamente que o corpo dessa pessoa precisa de mais energia para poder fazer multiplicação celular. Para que os osteoblastos multipliquem muito e os osteoclastos trabalhem menos. Quando acontecer isso, por exemplo, o que vai acabar acontecendo na prática é que essa pessoa ela multiplica células e o corpo fica dizendo preciso mais. Então, é normal que a pessoa vá buscar nas reservas energéticas, consumindo grandes quantidades de açúcares e grandes quantidades de lipídios. Por isso que a pessoa tende a emagrecer nessa fase de crescimento exagerado. Então, quando acontece isso, a pessoa emagrece muito rápido e ela consome muita energia. Então, as duas características típicas de um pré-adolescente em crescimento são, primeiro, fome, muita fome, ela come muito, e segundo, além de estar comendo muito, ela também tem um emagrecimento por causa do estímulo à lipólise, que é a ruptura dos lipídios para poder consumir como fonte energética para esse crescimento. Então, tudo isso tem a ver diretamente com o GH. Aí, nós entramos num grupo, numa faixa de hormônios que estão relacionados lá com a porção sexual, com a parte toda do processo reprodutivo, que são, primeiro, o LH e o FSH, chamados de hormônios gonadotróficos ou gonadotrópicos. Na verdade, eles não são hormônios das gônadas, mas vão lá até as gônadas, testículos ou ovários, atuar sobre eles para que eles possam ter algum tipo de papel na reprodução. Então, o primeiro deles, chamado LH ou hormônio luteinizante, ele na verdade tem papel para o homem e para a mulher. Então cuidado, porque é muito mais provável aparecer em questões que falem do corpo feminino, mas ele vai ter atuação no masculino também. Qual que a gente deve cuidar mais? O feminino, sempre o feminino, mas não quer dizer que o homem não possa ter papéis também. Então olhem só, é o seguinte, o LH ele vai estimular as gônadas, aí estimula ovários e estimula os testículos. Então, nesse caso, a liberar os hormônios. Nesse caso aqui dos hormônios, os hormônios liberados em geral serão para os homens a testosterona, que é o óbvio, né? Que é o hormônio masculino que define caracteres masculinos. E nas mulheres ele é o hormônio da liberação do óvulo, liberação do ovócito 2. É o hormônio que promove a ovulação, tá? E aí, com isso, ele ainda estimula a liberação por parte daí dos ovários de progesterona. Então, nesse caso, esse LH tem um papel super importante. No caso dos homens, é basicamente estimular a liberação de hormônios para garantir que o homem vai começar a desenvolver a espermatogênese e ainda vai começar a ter caracteres sexuais secundários masculinos. Segundo, no caso da mulher, ele estimula a ovulação e força os ovários a liberarem progesterona, que aí é um hormônio lá do ciclo menstrual. Se não tiver progesterona, não tem endométrio preso nas paredes do útero e, por consequência, a gravidez vai ficar impossível, né? Então, nesse caso aqui, o LH tem um papel importante. Segundo, hormônio que atua de forma combinada com o LH, tanto no homem quanto na mulher. O FSH, ou chamado hormônio folículo estimulante. Então, nesse caso, né,
Para os homens, ele termina de estimular a espermatogênese com um processo auxiliar da testosterona. Então, nesse caso, estimula a fabricação de espermatozoides e ainda a maturação dos folículos ovarianos, que significa toda mulher ela nasceu com um número X de óvulos pré-prontos, mas eles estão na fase final de desenvolvimento e ficaram congelados desde que vocês mulheres nasceram. A partir daí, cada vez que passa um mês, depois da primeira menstruação, um desses óvulos que estava pré-formado, ele completa seu desenvolvimento. Então, o folículo estimulante faz isso, diz assim, hoje é o teu dia. Aí pega um daqueles óvulos que estava pré-pronto e completa o desenvolvimento dele, finalizando o processo meiótico, garantindo que a mulher sai da fase de ovócito 2 e, teoricamente, vai tentar desenvolver ele até a fase de óvulo. Quando acontece isso, então, nós vamos ter a maturação desses folículos para que ele possa ser liberado depois pela ação do LH. Então, maturação de folículos e ainda força os ovários a liberarem o estrógeno. Por quê? Porque o estrogênio é o tipo de hormônio que vai definir características físicas de mulher, como seios, quadril mais largo, funcionamento do ciclo menstrual e ainda, além disso, ele vai também definir que a mulher começa a preparar o útero para receber um possível feto em formação ou embrião em desenvolvimento. Então, nesse caso, LH e FSH, basicamente, vamos dizer assim, atuam para liberar hormônios no aparelho reprodutor masculino e feminino, para ajudar a produção gamética e para fazer o organismo adotar aqueles caracteres iniciais de macho e fêmea, né? Aqueles caracteres básicos que definem as diferenças físicas do homem e da mulher. E por último, dos hormônios liberados então pela adenopófise, nós vamos ter a prolactina. Pro de produzir, lactina de lactose. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo? Na verdade, a prolactina é um tipo de proteína que vai até as glândulas mamárias e estimula nas mulheres, então, a liberação do leite, ou melhor, a produção do leite. Então, nesse caso, prolactina para produzir o leite. Tá? E para os homens, e daí também para as mulheres, atua no relaxamento pós-coito, que significa que depois da relação sexual, quando o pessoal terminou e teve orgasmo, o corpo faz assim, e esse relaxamento pós-relação sexual é um relaxamento que, entre outros hormônios, está relacionado à presença da prolactina. Então, a gente deve cuidar, primeiro, que não basta a mulher produzir leite, ela precisa liberar leite. Então, às vezes, tem uma mulher que está lá com o seio lotado de leite e não consegue liberar. Não tem a ver com a fabricação, ela fabricou. A diferença é que ela não está liberando, ela não está soltando esse leite. Então, para liberar esse leite, para sair o leite, a gente vai ter um segundo grupo de hormônio, que também atua nessa atividade, só que agora só para soltar o leite, para romper as glândulas mamárias e largar o leite fora. Então, nesse caso, entram os hormônios da neurohipófise. Então, o primeiro hormônio da neurohipófise é justamente esse, que atua na liberação do líquido, na liberação do leite, na ejeção do leite. Então, ele vai fazer dois tipos de atividades. Primeiro, assim que a mulher teve bebê, né, assim que ela acabou de ter o parto, é normal que, pelo estímulo da auréola do mamilo, tem neurônios que chegam até lá na hipófise dizendo, ó, a criança está chupando ali, tem que liberar o leite. Então volta uma mensagem direto lá da hipófise e rompe, rebenta as glândulas das células mamárias e acaba liberando esse leite. Só que da mesma forma que a mulher libera essa substância e vem diretamente até o seio para romper e liberar o leite, ele também vai até o útero. E aí quando chega lá no útero, ele começa a dar umas microcontrações. Isso pode acontecer durante a relação sexual e também pode acontecer logo depois do parto, o que vai ajudar o útero contraindo a voltar ao tamanho normal. A gente deve lembrar que o útero de uma mulher, ele tem o tamanho assim, aproximado de um potinho assim. O que acontece? Esse potinho, só que lógico, achatadinho, né? Ele vai aumentar e ficar o tamanho de uma caixa de sapato. Então, é óbvio que o útero ele vai ter que, de novo, voltar ao tamanho que ele tinha. Então, a ocitocina ajuda isso. Esse aí é o popular chamado hormônio do amor, porque ele estimula as contrações orgásmicas para mulheres e para homens. Então, nesse caso aqui, auxiliando a ocitocina na hora do parto, a gente vai ter um outro tipo de substância que auxilia a contração mais forte do útero para empurrar a criança para fora. Só que essas normalmente não aparecem. O nome dessa substância é prostaglandina. É um tipo de substância que tem a ver com a dor do parto, mas também com a força que o útero vai fazer com a musculatura toda vaginal para empurrar o feto para fora. Dessa forma, a gente pode resumir dizendo que a ocitocina ajuda na liberação do leite, a ejeção do leite, então fabrica, libera. E ainda nas contrações uterinas, especialmente aquelas pós-parto e também aquelas
orgásmicas, né? Para mulheres e para homens nesse caso, só que nos homens daí tem a ver com os dutos seminais e com a contração da próstata. E então, finalizando, os hormônios que nós temos da hipófise, que é a primeira glândula que nós vamos ter aí, nós temos a presença então da vasopressina. Aqui nós temos um outro tipo de hormônio que faz um outro grupo de papéis, mas que também é bem importante e é cobrado com a relativa frequência em provas. Só que a vasopressina não é o tipo de hormônio que normalmente aparece com esse nome. Normalmente aparece com o nome ADH ou hormônio antidiurético. Nesse caso, transformando o hormônio antidiurético em coisa mais fácil para entender, o hormônio antidiurético significa o hormônio anti-xixi, que significa que é para tu não ficar fazendo xixi o tempo inteiro, para garantir que tu não está se mijando o tempo todo. Na prática é isso que vai acontecer. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que lá no lugar onde a urina é preparada, a urina é formada, que é dentro dos rins, a gente vai ter que ter a ação desse hormônio. Então o hormônio ADH, ele sai da hipófise e vai até os rins, que ficam no meio das nossas costas, e garante que a água que estaria indo embora na forma de urina, parte dela é recuperada para dentro do nosso sangue. Isso garante, por exemplo, que cada vez que a gente vai fazer xixi, sai em torno de 200 a 300 ml, e não em torno de 2 a 3 litros. Se a gente não tivesse esse hormônio, a gente a cada meia hora teria que ir no banheiro. É isso que acontece, por exemplo, quando alguém bebe algum tipo de bebida alcoólica e vai no banheiro a primeira vez. Parece que a pessoa vai ficar se mijando a cada meia hora. E é verdade. Por quê? Não é porque a hipófise não liberaria o ADH. Nós vamos ter um efeito do álcool inibindo a ação da hipófise, fazendo com que a hipófise se atrapalhe e ela começa a não liberar o ADH nas quantidades adequadas. Aí o que acaba acontecendo é que o túbulo renal, que é a estrutura onde a gente vai recolher isso aí, não pode deixar a água voltar para dentro do sangue e em função disso toda a água vai embora. Então, isso aqui, de forma simplificada, é na verdade uma estrutura esquematizada de um néfron. O néfron é uma unidade de filtração que nós vamos ter dentro do nosso organismo, tá? E é a parte responsável por filtrar a água do nosso sangue, tirar a sujeira, jogar a sujeira fora e jogar a água de volta para dentro do sangue, tudo com coisas que prestem, com coisas que sirvam, com coisas que tenham finalidade. Então, boa parte da tua água que é filtrada do néfron, ela é recuperada. Então, vamos esquematizar o seguinte. Aqui em vermelho, a gente tem a chegada do sangue, que vai passar por dentro desse vaso e vai voltar por aqui. Só que quando ele chega nessa partezinha onde tem os capilares sanguíneos, ele acaba passando por vasos muito finos, de diâmetro muito pequeno. E boa parte, então, desse sangue que passa por aqui, escapa pelos capilares e começa a vazar daqui para cá. Como ele começa a vazar, todo aquele monte de líquido que está indo para lá está indo embora. E aí o sangue começa a ficar viscoso demais, muito pastoso. Então esse sangue pastoso está seguindo por aqui, ó. E então, para garantir que esse sangue não vai ficar pastoso, para que o coração possa bombear, a gente precisa obrigatoriamente recuperar parte da água que está indo embora. Resumindo, a água que está saindo por aqui por esse duto e que vai embora é o que vai virar no final das contas a urina, o xixi. Então é a água do teu sangue que está saindo com as impurezas. Só que como sai muita água, não sai só impurezas, sai purezas também, sai coisas boas, sai substâncias que não deveriam sair. Então a gente precisa recuperar essas substâncias junto com a água. Então aí é que atua o ADH. O que o ADH vai fazer? Vai pegar esse canudinho verdinho aqui que está levando toda essa água embora e vai tornar ele permeável, vai deixar ele poroso para a água poder voltar. Então boa parte desse líquido começa a escapar daqui, ó, e começa a voltar. Essa é a ação do ADH, permitindo então que a água retorne para o vaso sanguíneo, retorne para o vaso sanguíneo, retorne para o vaso sanguíneo e recupera boa parte da água. Então, o ADH, se não estiver presente, não recupera essa água. Se não recupera a água vai toda embora e o volume de urina que é formado é muito maior e no intervalo bem mais curto de tempo. Por isso que há uma tendência que as pessoas que tenham problemas na fabricação de ADH, aonde fabrica de menos ou libera de menos, vai fazer com que o volume de urina seja maior. Então começa a dar uma mijadeira na pessoa. Segundo, se a pessoa tem ADH demais, a gente recupera demais. E aí a pessoa tende a ficar com água demais. A pessoa recupera muita água e pode ter até um leve inchaço, um edema no corpo, que é retenção de líquido. E aí nesse caso o volume de urina é pequeno demais. Quando acontece alguma quantidade anômala de ADH para mais ou para menos, o que vai acabar acontecendo é que nós podemos ter um tipo inicial de diabetes,
que não tem a ver com a insulina, não tem a ver com problemas na ingestão e absorção de açúcares. Tem a ver com a perda de açúcares que pode sair por aqui, chamado de diabetes insípida ou insípidos. Tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, essa diabetes, a diabetes insípida ou insípidos, na verdade, ela é uma diabetes que vai ter como sintomas principais. Primeiro, volume exagerado de urina, tipo uma pessoa que do nada assim tá xixi toda hora, sem ter tomado grandes volumes de líquido. Não é normal acontecer isso aí. Se acontece uma vez, beleza, foi uma falha. Mas se acontece com frequência, toda hora, todo dia, todo mês, aí isso pode ser problemático. Então, nesse caso, diabetes insípida tem o primeiro sintoma, que é volumes excessivos de urina. Segundo, se com esse monte de urina que está saindo, o teu corpo começa a ficar sem água dentro do sangue, porque a urina sai do sangue. Logo, o teu corpo começa a dizer, precisamos de água de novo. E aí a pessoa começa a ter muita sede. Então, quando a pessoa tem volume excessivo de urina, ou uma sede inexplicável assim toda hora, pode ser isso que está acontecendo. Então, sede demais e urina demais sem volumes, ou melhor, sem explicações para esses volumes, né? Por exemplo, a pessoa não está fazendo atividade física, não está suando um monte, não transpira muito, não está num lugar quente e tem sede. Isso não é normal. Ter sede de vez em quando, beleza. Agora, ter sede toda hora, demais, isso é anômalo. Assim como o volume de urina também. E o terceiro tipo de sintoma dessa diabetes, que é o seguinte: a pessoa, como ela começa a jogar água fora demais, que é o que acontece nesses casos, se ela começa a perder água demais via urina, ela perde também açúcares, alguns aminoácidos importantes, sais minerais importantes, então ela pode começar a ter, entre outras coisas, a perda excessiva de glicose. E então o teu corpo diz assim, precisamos de mais açúcar porque é a fonte de energia para os processos de produção energética, né? Tipo a respiração celular. Então, o que acontece? A pessoa começa a ter uma necessidade de comer doces. Então, a carência absurda por qualquer tipo de carboidrato, pão, açúcar, farinha, mas açúcares em especial, que seria a fonte mais rápida de açúcares. Não é gostar de comer chocolate, isso boa parte das pessoas gosta, e sim uma necessidade, uma carência de açúcares. Quando acontece esse tipo de coisa, são sintomas de uma diabetes insípidos. Então, resumidamente, esses são os principais tipos de papéis que nós vamos ter dos hormônios da adenopófise e da neurohipófise, que compõem o nosso primeiro tipo de glândula do sistema endócrino.